Paz e aos para os irmãos. Cardeais. Cardeal. Cardeal. Eu vou estar. Eles nos pediram para nós fazer mais um vídeo falando sobre essa questão da descendência da serpente e da descendência de Adão. E aí eu coloquei aqui alguns versículos que eu não vou ler todos, porque, inclusive, tem até 2 vídeos já que eu lancei falando sobre isso. Mas aí é bom a gente fazer novamente, né? Porque sempre tem algo a mais para nós aprender com respeito à palavra do Eterno, com respeito a essa doutrina, principalmente com respeito a essa doutrina. Por quê? Porque se nós formos no YouTube, o cristianismo aí, eles vão dizer que nós estamos pregando heresia. Isso aí não está nas escrituras, que não existem os filhos da serpente. Eles vão dizer que toda a humanidade é filho de Adão com Eva. Mas as escrituras nos mostram que não é dessa forma. Existem os filhos de Adão com Eva, e existem os filhos de Eva com a serpente. Que, na verdade, hoje, se a gente for pesquisar, nós vamos ver que os filhos de Eva com a serpente são os ímpios. É o joio, é o bode. Tem uma diferença. E muitas pessoas não conseguem entender isso. Por que não conseguem entender? Porque o cristianismo entrou em apostasia, se desviou de todas as verdades que os apóstolos ensinaram, eles desviaram. Então, as palavras que os apóstolos ensinaram, as doutrinas que eles ensinaram, se tornou loucura hoje para o cristianismo. É tanto que nós que cremos hoje no nome Yahshua, somos considerados como uma seita para o cristianismo. Somos considerados como herege para eles. Para eles, nós somos pessoas hereges, que pregam heresias. Mas por quê? Porque o raciocínio deles se tornou tardio para poder entender essas revelações do Eterno. Se nós formos mostrar para eles que não existe trindade, eles vão dizer que nós estamos loucos. Se nós formos mostrar para eles que o nome Jesus significa porco, que o nome Jesus é um nome de blasfêmia, eles vão dizer que nós estamos loucos. Então, todas essas doutrinas que nós ensinamos hoje são revelações do Eterno, mas para eles se tornou heresia. Por quê? Porque eles não cresceram espiritualmente para poder receber essas revelações que o Eterno tem dado para nós. Mas quando a pessoa ganha um entendimento, ele vê que é muito claro essa doutrina. Não só essa aqui, mas todas essas que eu falei, que é a Trindade, o nome Jesus, está tudo comprovado com documentos. Tudo que nós falamos, nós mostramos com documento. É tanto que nós vamos ler aqui alguns versículos, vamos usar algumas fotos aí, algumas coisas para mostrar para os irmãos que não é nada da nossa cabeça, tudo é baseado dentro das escrituras. E quando a pessoa tem o entendimento correto, ele consegue entender isso mais claro do que uma água cristalina. Então, eu vou estar lendo aqui para os irmãos mais uma vez Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Aí nós vamos ver mais uma vez que existe o bode e existe a ovelha. A ovelha nunca vai virar bode. E o bode nunca vai virar ovelha. Cabrito nunca vai virar ovelha e ovelha nunca vai virar cabrito. Joio nunca vai virar trigo. E trigo nunca vai virar joio. O ímpio é ímpio. O justo é justo. Existem os filhos da serpente e existem os filhos de Adão com Eva. Existem os filhos do Criador e existem os filhos de Satanás em cima da terra. Então, é isso que nós vamos ver mais uma vez nesse estudo. E aí também eu quero estar mostrando aqui, mais na frente eu vou estar mostrando, o porquê que existe hoje pessoas da pele clara e porquê que existe pessoas da pele escura, porquê que existe pessoas negras. Porque o cristianismo, eles não têm coragem de falar, e não conseguem, e sendo que a própria escritura nos explica de onde surgiu a cor, as pessoas de cor da pele negra e as pessoas da pele clara. Apesar que a questão da pele, eu vou mostrar para os irmãos, que não influencia na questão da salvação hoje. Por quê? Porque as pessoas se misturaram. As pessoas se misturaram. Então, hoje, tem pessoas brancas que não vão ganhar salvação e tem pessoa negra que vai ganhar salvação. Tem pessoa negra que não vai ganhar salvação e tem pessoa branca que vai ganhar salvação. Aí eu vou estar explicando sobre essa questão. Mas vamos lá. Gênesis 3, versículo 1, o Eterno diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Aqui o Eterno já começa falando que a serpente não era um réptil, era um animal. A serpente
andava em pé. Era um ser ereto, andava em pé, tinha perna. Então, quando nós falamos que Eva teve um filho com a serpente, o pessoal do cristianismo aí já ataca logo dizendo: mas como é que uma cobra vai ter relação com a mulher? Só que a primeira coisa que eles têm que ver que não era um réptil que rastejava pelo chão. Ela andava em pé. Aí, tanto que a Escritura falou, o Eterno falou: você da agora para frente vai rastejar. Quando o Eterno lançou a maldição sobre ela, que ela passou a rastejar. E outra, a serpente falava. Não é igual o papagaio que fala repetindo, só de ouvir a pessoa fala. Não, o papagaio ele repete, mas ele não tem raciocínio. A serpente tinha raciocínio. Igual o homem, ela dialogou com Eva. E ela dialogou e ainda seduziu. Aí tem pessoas que vão dizer: mas a serpente falou porque o Satanás entrou nela. Não, a Escritura não está falando isso, não. A Escritura está falando que a serpente era o animal mais astuto que o Criador tinha feito. Então, aí diz assim: ela disse à mulher, então disse: vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Olha ela indagando aqui, ó. Então, ela começou a seduzir a Eva. Então, ela tinha raciocínio, ela era inteligente, astuta, e falava, dialogava, andava sobre as pernas. Então, ela era semelhante ao homem. Agora, não me pergunta por que o Eterno fez um animal desse astuto lá no Jardim do Éden, que eu não vou ter a resposta 100% para vocês. A questão é que está lá. Que ela andava, que ela falava e que ela seduziu Eva. E depois enganou ela e ela caiu em transgressão. Nós vamos ver tudo isso aqui dentro da Escritura. Eu acredito que o Eterno permitiu isso acontecer, porque, é igual eu falei naqueles outros vídeos, eu creio que o Eterno usou o homem como uma ratoeira para prender Satanás no homem. Satanás entrou para dentro do homem através da árvore do conhecimento do bem e do mal e através da serpente. Ele danificou a criação do Eterno. Aí Satanás ficou preso no homem. Porque se Eva tivesse comido da árvore da vida, o Eterno, através de Yalxa, entraria nela e depois em Adão. Mas ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representa Yalxa. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. É tanto que nós já fizemos um estudo aqui falando sobre isso, lá no livro de Ezequiel, fala da árvore que estava no Jardim do Éden, que era mais formosa do que todas as outras árvores ali, está falando de Satanás ali. Então, o que acontece? A serpente seduziu Eva. Só que essa sedução aqui, ela não está relacionada só com a questão de comer do fruto. Não é simplesmente comer do fruto ali, não. Ela pode até ter comido do fruto ali, mas vai muito além de comer do fruto. O pecado de Eva foi o pecado de traição. Foi um pecado de adultério. Ela abandonou Adão e foi após outro. Então, o pecado de Eva foi o pecado de adultério. O primeiro adultério aconteceu no Jardim do Éden, quando ela foi após outro, quando ela deu ouvido à serpente. Por isso que aqui no versículo aqui, ó, o que ela vai dizer aqui, ó? Gênesis capítulo 3, versículo 13. E ao disse a mulher: que fizeste? E a mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Então, o que aconteceu aqui? Houve uma sedução. Aí, igual eu falei naqueles outros vídeos, tudo. A palavra sedução está relacionada quando um homem seduz uma mulher. E aí você vai lá no livro de Timóteo, capítulo... Deixa eu pegar aqui o versículo. Timóteo, capítulo... Primeiro eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devida ao Machia. Aqui o apóstolo Paulo, apóstolo, torna a usar a palavra seduziu. Ele não usa a palavra enganou. Quando nós chegamos no livro de Timóteo, aqui, ó, Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim:
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Então, o que aconteceu? Eva ela não foi simplesmente enganada, ela foi seduzida e depois enganada. Então, a palavra seduzida aqui está relacionada com o homem seduzindo a mulher. Então, o que aconteceu? Além dela ter comido do fruto lá, a serpente seduziu ela e ensinou para ela o sexo. Eva era virgem. Eva era virgem. Eva e Adão não conheciam a questão do sexo. Ela era virgem. Quem ensinou para ela o sexo foi a serpente. Não foi Adão. Adão também não conhecia o sexo. É tanto que os dois andavam nu. Mas quando os dois praticaram o ato sexual, aí a Escritura fala que eles correram e cobriram as suas partes íntimas. Eles perceberam que estavam nu. Por quê? Porque haviam acabado de praticar sexo. Então, quem apresentou o sexo para Eva não foi Adão, foi a serpente. Quem tirou a virgindade de Eva não foi Adão, foi a serpente. Então, quando a serpente ensinou o sexo para Eva, ela foi lá e apresentou o sexo para Adão. Aonde é que a gente consegue ver isso também com mais clareza? Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 19. Lá diz assim, ó, os irmãos prestem atenção, lá diz assim, uma mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não cometi mal algum. Olha o que está escrito em Provérbios 30, versículo 19. Uma mulher adúltera, uma mulher que traiu o seu marido, come e limpa a boca e diz, não cometi mal algum. O que Eva fez? Cometeu adultério. E ela fez o quê? Comeu. Então, o livro de Provérbios está comparando a palavra comer com sexo. É uma metáfora. Então, o livro de Gênesis está cheio de metáfora. Por isso que os líderes das denominações e os crentes que estão dentro das denominações não conseguem entender, porque não conseguem receber as coisas espirituais que vêm do eterno. É muito profundo para eles. Para eles é uma loucura Eva ter traído Adão com a serpente. Isso para eles é loucura. Expira o cabeção, fica louco. Você está louco, isso é heresia. Mas está tudo aqui. Provérbios 30, versículo 19. Uma mulher adúltera, ela come, limpa a boca e diz, não fiz mal algum. O que eu estou querendo dizer? Uma mulher adúltera pratica sexo com outro homem, comete adultério. E aí tem tradução que Davi fala assim, a mulher adúltera, ela comete sexo, toma um banho e diz, não fiz nada de errado. Tem tradução que traduz assim. Então, o que Eva fez? Ela comeu, ela praticou o sexo com a serpente. E não adianta as pessoas quererem rupiar. Está aqui com toda a clareza, aqui, várias passagens. Nós vamos até olhar algumas aqui, não vou ler todas, não, porque senão vai ficar complicado. Mas o que aconteceu com isso aí? Por que aconteceu isso? Porque, igual eu falei naqueles vídeos lá, Satanás queria trazer os seus filhos para cima dessa terra. Mas como ele não podia ter relação diretamente com Eva, ele usou uma serpente. Então, aquela história que o povo conta, que os anjos abandonou o céu e desceu para a terra e teve relação com mulheres, Gênesis 6, nós vamos ver aqui que não tem nada a ver. Anjos não praticou sexo com mulher nenhuma. Essa questão do livro de Enoque está totalmente fora. Anjos não abandonaram o céu e não vieram para a terra ter relação sexual com mulher. Isso que é heresia, isso não existe, não. Anjo não abandonou o céu, não veio ter relação sexual com mulher, coisa isso, não. Por que eles falam isso? Porque lá fala que nasceu os nefilinhos. Nefilinhos são, alguns traduzem como gigantes, homens altos. Mas esses homens altos, eles não nasceram da cruza de anjos com mulheres na terra, não. Não, esses nefilinhos são filhos da serpente. A serpente, ela tinha uma estatura alta. E ela era da pele negra. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, o que acontece? Não foram anjos que abandonaram, não. Esses homens altos são filhos de Eva
com a serpente. É tanto que se eu pegar o capítulo 6 aqui, for ler aqui o capítulo 6, aqui diz assim, ó, quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhe nasceram filhos, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, todas que lhe agradaram. Então, a outra, aqui mais embaixo diz assim, ó, ora, naquele tempo, quando os filhos do Criador se uniram a filhos dos homens e estas lhe davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Está dizendo que os nefilins já estavam sobre a face da terra. Então, o que acontece? Os nefilins vieram de Eva com a serpente. Começou lá atrás, bem no princípio. Não tem nada a ver com anjo, com mulher. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, nós vamos ver isso aqui com clareza. Então, o que acontece? O pecado de Eva, o pecado que Eva cometeu foi trair Adão. O pecado de Eva foi adultério. Primeiro adultério, ela abandonou. Ela abandonou quem, homens? Ela abandonou Adão e foi dar ouvido à serpente. Aí tudo isso aí está no Novo Testamento. Só que os líderes não conseguem ver. Por quê? Porque a igreja, a palavra igreja é representada pela palavra mulher na Bíblia. Por isso, no Apocalipse 17 fala, vi uma mulher montada numa besta. Quem é essa mulher montada numa besta? Igreja Católica. Aí chama ela de prostituta. Uma prostituta vestida de escarlate, adornada de ouro. Quem que é essa prostituta? A Igreja Católica. Vestida de escarlate. É a cor que os padres e os papas usam, a cor de escarlate, a cor vermelha. Só que está chamando essa mulher de prostituta. E essa mulher é o quê? Uma igreja. Então, a palavra igreja, ela está ligada com mulher, com a palavra mulher. Então, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo, o apóstolo diz assim, experimente por vós um ciúme semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo vos apresentar como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando-se da simplicidade devido ao Machia. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Yahshua, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diverso do que recebeste, ou um evangelho diverso daquele que abraçaste, vós o suportais de bom grado. Então, o apóstolo Paulo falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, uma mulher virgem, a um único esposo, Yahshua Mashiach. Não tenho medo que, assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, que surgiu lá uma serpente e seduziu Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro Yahshua. Então, lá tinha uma mulher, no livro de Gênesis tinha uma mulher. No Novo Testamento tem uma mulher. A mulher lá do livro de Gênesis é Eva. A mulher do Novo Testamento, que Paulo está falando, é a igreja. A mulher lá do livro de Gênesis, ela era virgem. Ela era uma virgem, era Eva, uma mulher virgem. A mulher do Novo Testamento, a igreja, ela era uma virgem, esperando o seu noivo, Yahshua. Mas Paulo virou e falou assim, eu tenho medo que assim como aquela virgem lá do livro de Gênesis perdeu a virgindade, indo após outro que não era o marido dela, Adão, vocês também vão após outro, que não é o que nós estamos anunciando. E isso aconteceu. Quando? No Concílio de Nicéia, no ano 325. Se o irmão tiver até a foto, pode colocar para os irmãos verem. No Concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino apresentou um outro para a Igreja Virgem. Apresentou um outro para ela. Qual o outro que Constantino apresentou? Jesus Cristo, que não é Yahshua. Jesus Cristo é o Deus Sol da Babilônia, é o Deus Homem, é o Deus Homem que se encarnou e veio nessa terra. É Tamuz, filho de Nimrod, filho de Semiramis. Foi esse que foi apresentado para a igreja. Através de quem?
através dos nicolaítas, através dos padres, dos cardeais, dos bispos de Roma, através de Constantino. Criou-se um outro e apresentou para a Igreja Virgem. E aí ela caiu em adultério com Jesus Cristo. E está em adultério até hoje. Então, o que acontece? A igreja foi seduzida e caiu. Aí, ó, essa aí é lá no Vaticano, a serpente aí. Olha lá o olho dela, lá no fundão onde o Papa prega. Porque foi a Igreja Católica, através do clero, através de Constantino, a serpente usando Constantino, usando os nicolaítas, que fez a Igreja pura cair. O clero do Vaticano é a própria serpente falando. Aonde o Papa senta, ele senta bem na boca da cobra entre os dois dentes e começa a falar para a plateia. Então, ali foi seduzido. Apresentou o quê? Apresentou aí, ó. Jesus foi considerado somente um homem mortal antes do concílio de Nicéia em 325, depois do Machia. Constantino e o Vaticano inventaram a doutrina que Jesus é Deus por motivos políticos. A deidade de Jesus foi determinada por voto. Constantino decidiu o conteúdo do Novo Testamento, omitindo muitos evangelhos. Então, Constantino apresentou o Deus homem, apresentou o outro para a igreja. E ela caiu em adultério. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando isso aqui para nós entender que existem os filhos da serpente e existem os filhos de Adão. Existem os filhos de Ial e existem os filhos de Satanás. Existe o joio e existe o trigo. Existe o cabrito e existe a ovelha. E vai continuar assim até chegar no juízo final. Um vai ser colhido no celeiro, que é o trigo. O joio vai ser jogado dentro da fornalha acesa, que é o lago de fogo. Um vai ser salvo, o outro vai ser condenado eternamente. Então, existem vasos de honra e vasos de desonra. Existe o vaso de ira e o vaso da salvação. Os pastores não querem falar sobre isso porque não tem entendimento algum. Eles estão embriagados no vinho da Babilônia, não conseguem entender nada. Está cego de tudo. Isso aqui para eles é loucura. É igual o apóstolo Paulo fala lá, que a mensagem verdadeira do evangelho é loucura para aqueles que estão no engano, estão embriagados no vinho da Babilônia. Então aqui, vou voltar aqui atrás mais uma vez. O que Eva fez? Eva caiu em adultério. Transou com a serpente. E aí, no livro de Gênesis, fala que quando o Eterno foi até ela falou, a serpente me seduziu. Adão jogou para cima de Eva. E Eva jogou para cima da serpente. Mas foi assim. A serpente fez sexo com Eva e Eva apresentou o sexo para Adão. E aí aconteceu o quê? Ela engravidou dos dois ao mesmo tempo. Igual eu falei naqueles vídeos lá, uma mulher, se ela transar com dois homens dentro de 72 horas, ela pode engravidar dos dois. Naqueles vídeos lá, que eu lancei lá, os irmãos já viram falando sobre isso, mostrando os documentos lá. Passou no programa do Ratinho, várias revistas mostrando aí que uma mulher pode engravidar de dois ao mesmo tempo. Então, Caim e Abel eram gêmeos, mas de pais diferentes. Filhos da mesma mãe, porém, os pais deles eram diferentes. Um era filho da serpente e o outro era filho de Adão. Adão e Eva jamais poderiam gerar uma besta, uma aberração igual Caim. Por quê? Porque os dois vieram do Criador. Ali era para nascer só pessoas justas e filhas do Eterno. Não era para nascer corrupção alguma. Mas aí nasceu. Por que nasceu essa aberração chamada Caim? Porque o Caim vem da serpente. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 12, fala: Caim era do maligno, por isso ele matou o seu irmão. Caim era do mal. Caim era filho fisicamente da serpente e espiritualmente de Satanás. Porque Satanás encarnou na serpente e seduziu Eva
E aí, através do sexo de Eva com a serpente, nasceu Caim. E aí, no livro de Gênesis, eu já falei lá, os irmãos lá naquele outro vídeo lá, que eu falei lá que Adão, fala assim, Adão teve relação com a sua mulher e nasceu Abel. Adão nasceu Caim e Abel. Nasceu Caim e Abel. Mas só que aí, quando vai nascer Sete, a Escritura fala, Adão tornou a conhecer a sua mulher e nasceu Sete. Então, de duas relações que Adão teve com Eva, nasceu três. Por quê? Porque um não era dele, um era da serpente. Não vou aprofundar muito aqui, não, porque tem uns vídeos lá, os irmãos sabem. Eu quero passar outras questões aqui que eu não falei nos outros vídeos. Então, irmãos, o que acontece? Tem árvore boa e tem árvore ruim. O livro de Lucas e o livro de Mateus falam sobre isso, que a árvore boa dá os frutos más, e a árvore boa dá os frutos bons, e a árvore má dá os frutos maus. Uma semente não pode produzir outra espécie. A abóbora só produz abóbora. Maçã só produz maçã. Filhos de Caim só vai nascer maligno. Espiritualmente ali, ó, só vai vir da parte de Satanás. Como eu falei, ovelha só vai produzir ovelha. Cabrito só vai produzir cabrito. Então, a salvação é fácil de entender quando a gente vê isso. Eu fiz um vídeo falando que as pessoas, existem pessoas predestinadas, tem pessoas, não, irmão, não existe pessoa predestinada, não. Esses líderes das denominações pregam que a salvação está nas pessoas aceitar a Yalça como Salvador, que elas têm que aceitar. Elas só vão aceitar se elas tiverem o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Senão elas não vão aceitar nunca. Só se o Eterno tiver escolhido elas antes de criar o planeta Terra. Senão elas não vão aceitar nunca. Ela já nasceu para ir para o inferno, ou então já nasceu para ir para a glória. Romanos, capítulo 9, versículo 21 e 22. Fala que tem vasos que nasceram, vasos destinados para a glória e vasos destinados para a ira. Já tem vaso que já nasce para ir para a glória e já tem vaso que nasce para ir para o inferno, para o lago de fogo. A palavra predestinado significa escolhido por antecipação. Por isso que no livro de Romanos fala, não depende de quem corre e nem de quem quer. Depende do Criador exercer a sua misericórdia. Então, tem que partir dele. Se ele não escolheu tal pessoa não vai ser salva nunca. Então, no livro de Provérbios está escrito o quê? O ímpio nasceu para o dia da desgraça. Ele já nasceu para o dia da desgraça. Ele já nasceu para ir para o lago de fogo. Você pode pregar para ele o tanto que você quiser. Ele nunca vai converter, porque ele não foi escolhido pelo Eterno. O Eterno já tem os dele. E os dele, ele mandou escrever o nome deles no livro da vida antes de ele criar o planeta Terra. Falou assim, que é os meus, ó, que vai ser salvo. Ó, é filho meu. O resto que nascer é filho do diabo. Então, o diabo só enxertou os filhos dele em cima da terra, ele jogou eles aqui para cima da terra. É por isso que o trigo ele enraiza mais na terra, o trigo, o joio. O joio ele enraiza mais na terra do que o trigo. Os ímpios, eles eram loucos para ficar com essa terra para eles. Eles chegam baba querendo a terra para eles. Eles enraizam nessa terra. Por isso que eles são muito mais materialistas do que os filhos do Criador. Eles enraizam na terra aqui, quer ficar aqui, mas eles não vão ficar aqui. Porque o Eterno falou que a terra é para os filhos dele, é para o justo. E os ímpios, que é o joio, que ímpio e pecador é uma coisa, pecador é uma coisa, ímpio é outra. O crente ele pode ser um pecador, o escolhido do Eterno, ele pode ser um pecador, mas ele não é um ímpio. O ímpio já nasce ímpio. O crente não, o crente ele pode virar um pecador, nasceu e se tornar um pecador, mas ímpio ele nunca vai ser. Por quê? Porque ímpio é cabrito. Pecador é ovelha. Por isso que Alcho fala que ele veio salvar a ovelha que estava perdida. Ele veio buscar a ovelha que estava perdida. Ele não veio pegar o cabrito e transformar ele numa ovelha, não. Ele veio pegar uma ovelha que estava perdida. A ovelha está lá lameando, pecando, fazendo tudo errado. Bebendo, usando droga, fazendo tudo errado. Mas a hora que ele dá um banho, continua sendo ovelha. O cabrito está lá
Ah, eu quero fazer tudo certinho. Pode tentar fazer tudo certo. Vai continuar sendo cabrito. Não vai transformar em ovelha, porque não é do eterno. Então, Yalchin falou que vai separar o quê? Os cabritos para a esquerda e as ovelhas para a direita. O joio para a esquerda e o trigo para a direita. Então, irmãos, a escritura ela mostra muito claro que a semente não pode produzir uma outra espécie. Adão e Eva só podem produzir filhos do Criador. Agora, a serpente com Eva produziu o joio. E é interessante que os ímpios, o joio, eles produzem muito mais do que os outros. Eles lastram assim, ó. Nossa, nunca vi um trem para procriar igual o ímpio. Eles procriou. Olha o islamismo, que tem mais louco. Tem esparramou assim que lastrou na terra. Então o ímpio procria muito mais do que os filhos do Criador. E aí a escritura, então, ela vai lá e mostra o quê? Ela mostra duas linhagens. A escritura coloca Adão de um lado e Caim do outro, igual eu falei naqueles vídeos lá. Se Adão é filho, se Caim é filho de Adão, se Caim é filho de Adão, a escritura não poderia colocar Caim aqui e Adão aqui, não. A escritura tinha que colocar Adão aqui e Caim na frente de Adão. E depois seguir. Não, a escritura pegou Caim, trouxe ele para cá e Adão para cá. Para mostrar o quê? Falou, ó, de Adão e Eva vem essa linhagem aqui. De Caim, que é a serpente com Eva, tem essa linhagem aqui de Caim. Ó. Então, tem duas linhagens aqui, ó, no livro de Gênesis. Uma no capítulo 4, outra no capítulo 5. Aí o Eterno, ele tem prazer em contar quantos anos os seus filhos viveu na terra, com quantos anos eles morreu. Por isso que o Eterno fala, Adão gerou Abel, aí Abel morreu, Adão gerou a Sete, Sete viveu tantos anos, Sete viveu tantos anos, gerou a Enos, Enos viveu tantos anos, gerou fulano gerou tantos anos, gerou Noé, Noé viveu tantos anos. O Eterno conta os anos dos seus filhos, porque nasceu de Adão com Eva. Agora vai lá e olha e vê se o Eterno conta quantos anos que a descendência de Caim viveu. Não conta. Porque é ímpio. O Eterno não tem compromisso com o ímpio. O Eterno fala que até a oração do ímpio é abominável. Ele não recebe. Então, entrou para cima da terra. Eu fico até com dó. Era melhor nem ter nascido do que nascer ímpio. Porque agora vai para o lago de fogo. Só porque a gente não pode ficar com dó. Porque eles é mal. Ele joga cabeça, joga bola com a cabeça da pessoa. Nos presídios, estoura a cabeça sem remorso nenhum. Eles vai na rua, toma o celular de uma pessoa, a pessoa entrega de bom grato assim para ele, mesmo assim ele vira e fala, não, mas mesmo assim eu vou te matar. Dá lei 5, 10 tiros na pessoa. É ímpio, é demônio, não tem conserto. É filho da serpente, é filho do diabo. Eles com o diabo é sim, ó, eles é um. Então, eles querem tomar a terra do justo, mas não vai tomar nunca. Várias passagens no livro dos Salmos falam que ele vai ser lançado fora dessa terra. Essa terra não é Deus, essa terra é dos filhos do Criador. Então, aqui, eu estou só passando, dando a pincelada, que se eu for pegar tudo aqui para mostrar, senão vai levar muito tempo. Eles, Caim, quando ele saiu da presença do Criador, que ele matou o irmão dele, porque ele matou o irmão dele. Lá no capítulo 3, ele até fala assim, vou colocar inimizade. Olha o que o Eterno fala para ela. Você vai dar luz em meio a dores. Por que o Eterno falou isso? Porque ela já estava grávida. Aí o Eterno falou assim, ó, vou colocar inimizade entre a sua semente e a semente da serpente. Traduzindo, algumas traduções traduzem assim, ó, vou colocar inimizade entre a sua descendência e a descendência da serpente, entre o seu filho e o filho da serpente. Aí eu quero que os líderes agora me respondam. Quem é o filho da serpente que o Eterno está falando? Quem é? Se o Eterno está falando, eu vou colocar inimizade, Eva, vou colocar inimizade entre o seu filho e o filho da serpente. Quem é o filho da serpente? O filho de Eva é Abel. Mas quem era o filho da serpente? Caim. Eles eram inimigos, não era? Era tanto que eles eram inimigos que Caim chamou Abel lá no meio do mato e desceu o pau na cabeça dele.
Por que Caim fez isso? Porque é igual no livro de 1 João 3, versículo 12, porque ele era do maligno, ele era de Satanás. E outra, ele tinha inveja do irmão dele, porque ele sabia que Abel veio de Adão e Eva. Abel parecia muito com o pai dele. Então, ele se inveja, sem contar que o seu coração era maligno. Ele descendia fisicamente da serpente e espiritualmente de Satanás. Então, tem pessoas que não vai conseguir entender isso nunca. O Eterno nos mostra dentro da Escritura uma linhagem. Nós conseguimos acompanhar ela durante muito tempo. Mas aí surgiu certas doutrinas aí para poder distorcer. Quando você chega no capítulo 6, eles vão lá e falam dos anjos, que falam, os filhos do Criador são os anjos. E os filhos dos homens, as filhas dos homens, ficaram com esses nefilins, que eram os filhos dos anjos. E aí nasceram os gigantes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os gigantes, os nefilins, que são homens altos, é filho da serpente com Eva. As pessoas de estatura normais eram filhos de Adão com Eva. Então, houve essa mistura. E aí, essas duas linhagens, se nós olhar a linhagem de Caim, no capítulo 4, fala de Lameque, fala de Tubal-Caim, que inventou o metal, inventou o ferro, inventou as armas. Para que isso? Para poder matar. É igual os homens de hoje, com bombas atômicas, fazendo tudo. Isso tudo é filho do diabo fazendo isso aí. Tudo filho do diabo, criando bomba atômica, criando tudo isso aí. Criando arma de fogo, para poder matar. Eles matam. É igual o diabo. O diabo está na terra para matar. Então, teve lá, criaram instrumentos musicais, lá fala que criou instrumentos musicais, por quê? Porque a descendência de Caim, eles é muito mais almático e muito mais carnal do que os filhos do Criador. Eles é muito mais carnal, por isso que eles procriam mais. E eles, como eles estavam sem o Criador, porque Caim foi abandonado totalmente, como ele estava sem o Criador, eles inventaram a música. Lá fala que quem inventou a música foi a descendência de Caim, que criou os instrumentos musicais. Para quê? Para alegrar a alma deles, porque eles não tinham o Criador como a sua alegria. A alegria deles não era o Criador. A alegria deles, então, era só na alma e na carne, não era no espírito. Aí eles inventou os instrumentos musicais para poder se alegrar. E inventou as armas, o metal. Caim foi o primeiro homem a fundar uma cidade. Se a gente for analisar o que é uma cidade, a cidade é algo maligno. Quanto maior a cidade, mais aberração tem nela. Os filhos do Criador, na verdade, agora, depois que houve a queda, não era nem para eles estar aglomerados em cidades, não era para eles viverem mais ou menos igual Abraão, que vivia em tendas, era errante, era como um estrangeiro nessa terra, só de passagem. Mas aí não, ele chegou a criar cidades. Caim foi o primeiro a fundar uma cidade. Por quê? Porque está enraizado nessa terra aqui. E aí você vê a maldade todinha na descendência de Caim. Por exemplo, Tubal-Caim falou, eu matei um menino só porque ele fez eu tropeçar. Eles se vangloriavam de fazer o mal. Então, essa linhagem aí, a gente consegue dar sequência nela. Quando você vai olhando a Escritura, você consegue ver. Se você pegar o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 38, Lucas, capítulo 3, versículo 38, fala da genealogia de Adão. Aí lá vem voltando, começa lá em Auschwitz, vem voltando para trás, aí até que chega em 100 nasceu de Noé, e vai voltando, até chegar em Adão. Quando chega em Adão, fala, e Adão, filho do Criador. Quando fala assim, e Adão, filho do Criador. O que eu quero trazer com isso aqui para os irmãos? Quero trazer o seguinte, que quando você chega em Gênesis, capítulo 6, versículo 1, onde diz assim, quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres.
Quem é os homens aqui que se multiplicou sobre a face da terra? A descendência de Caim. Não é a descendência de Adão com Eva. É a descendência de Caim, que se tornou numerosa sobre a face da terra. Igual agora, a descendência de Caim se tornou numerosa sobre a face da terra. Os ímpios se multiplicaram, porque eles procriam igual rato. Eles procriam demais, aí se procriou. Aí vem, os filhos do Criador viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres. O Eterno sempre avisou os filhos dele para não pegar as mulheres ímpias e casar com elas. O Eterno queria uma linhagem pura. Desde o início, o Eterno orientava. Por que Abraão mandou buscar lá na terra dele um Ialdim para Isaac? Porque ele não queria... O Eterno falou que ele não quero que se misture essas linhagens. Não é para se misturar. Meu filho é para vir de uma linhagem pura. Aí o Eterno pediu para preservar. Por isso que ele separou os judeus, os Ialdins, que vêm de Sem, filho de Noé. Noé teve 3 filhos. Sem, Shem, Jafé e Cã. Então, aqui, os filhos dos homens aqui se tornaram numerosos sobre a face da terra. É a descendência de Caim. Quem é os filhos do Criador, homens? A descendência de Eva com Adão. Por isso que no livro de Lucas, capítulo 3, fala, e Adão, filho do Criador. Então, todos que nasceram de Adão ali eram filhos do Criador. De Adão com Eva. Agora, os que nasceram de Eva com a serpente eram chamados de filhos dos homens. É tanto que aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Peguei aqui, ó, a palavra Adão, naquele estudo lá, se escreve assim, ó. A palavra homem se escreve assim ou assim, ó. A palavra homem. Então, quando você chega em Gênesis, capítulo 6, versículo 1, fala, quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra. Ó, aí não aparece essa palavra aqui, não. Só que para os teólogos, pessoal formado na teologia, bacharel, para eles tanto faz essa palavra aqui com essa aqui. Não, essa palavra aqui, o nome dela é Adão. E essa palavra aqui é homem. E essa aqui também, homem. Tem diferença. Homem com Adão tem diferença. Com Adão tem diferença. Aí você só consegue ver isso quando você pega uma Bíblia, igual a Bíblia de Jerusalém. Aí você arrebenta mostrando que tem diferença de um para o outro, que tem os filhos do diabo e que tem os filhos do Criador em cima da terra. Tem os filhos de Adão e tem os filhos da serpente. Aí você consegue mostrar. Aí aqui agora, então, deixa eu só pegar aqui para os irmãos entenderem o que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui, passar para cá, quer ver? Vou chegar aqui. A palavra Adão significa barro vermelho. Aí tem pessoas falando assim, vários já fizeram essa pergunta para mim. Eu nem quero entrar nessa questão, mas se a gente souber explicar, a pessoa vai entender. Lógico que a pessoa vai entender. Ela não é bom, se ela tiver um tiquinho de espiritualidade, ela vai entender. Romilson, por que existem pessoas da pele escura e existem pessoas da pele clara na Terra? Existe o negro e existem pessoas da pele clara. Porque a pele escura no início ali, está relacionado com a serpente. Hoje a salvação não tem nada a ver com a pele escura e nem com a pele clara. Por exemplo, porque se misturou. O Eterno falou que não era para misturar. Aí misturou. A salvação está relacionada com a alma e o espírito da pessoa. Então, um ímpio, ele pode vir hoje dentro de um corpo da pele clara, ou ele pode vir também dentro de um corpo da pele escura. E um justo filho do Criador, ele pode vir dentro de uma pele clara ou dentro de uma pele escura. A questão da pele hoje não influencia. Mas lá no capítulo de Gênesis, no início ali, está explicado o porquê da pele escura. Porque ela vem da serpente. Vou mostrar para os irmãos entenderem. Olha o Thaís. Aí vou mostrar os versículos. Calma que nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? Romilson, Adão significa barro vermelho. Aí nasceu Abel e nasceu Caim. Um da pele clara e o outro da pele escura.
Um da pele clara e outro da pele escura. Vou mostrar para os irmãos. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Eis aí a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos, e andava com o Criador. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante do Criador e encheu-se de violência. O Criador viu, a terra estava pervertida, porque toda a carne tinha uma conduta perversa sobre a terra. Aí, então, Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Jafé e Sem tinham a pele de uma cor. Cã tinha uma pele de outra cor. Por quê? Porque Cã puxou a sua mãe, Noema. Noema era da pele escura. Noema puxou Caim. Noema, se você pegar a descendência dela, ela termina com Noema. A descendência de Caim termina com Noema. Fala sobre Caim, depois fala sobre Noema. Então, Cã, o nome Cã significa o quê? O nome Cã significa queimado do sol. A palavra Cã significa queimado do sol. Cã puxou a mãe dele. Jafé e Sem puxou Noé, da pele clara. Aí Cã gerou quem? Cã gerou um filho chamado Cuxi. O que significa Cuxi? Depois o irmão vai pegar na internet e vai pesquisar. Cuxi significa negro, da pele escura. Aí Cuxi gerou quem? Gerou Nimrod. Nasceu Nimrod. Nimrod era quem? Um ímpio. Então, o que acontece? Aí hoje os irmãos vão entender. Dentro da arca, passou a semente da serpente. Ela sobreviveu. Um Nefilim, um gigante, sobreviveu ao dilúvio. Aí tem pessoas que falam assim, não, mas os gigantes do capítulo 6, os gigantes são filhos das mulheres com os anjos. Então, por que lá na frente, Davi luta contra um gigante e mata ele? Por que lá no livro de Josué olha e fala assim, a terra está cheia de gigantes. Como é que o gigante sobreviveu ao dilúvio? Os anjos tiveram que vir de novo e transar com as mulheres de novo para nascer gigante, porque o dilúvio matou tudo. O dilúvio veio e matou todo mundo. Como é que depois do dilúvio ainda tinha gigante? Porque o gigante, o Nefilim, passou pela arca. A semente da serpente sobreviveu ao dilúvio. Quem que levou a semente da serpente para dentro da arca? Noé. Noé levou Noema. Aí de Noema nasceu Cã. De Cã nasceu Cuxi. De Cuxi nasceu Nimrod. E foi vindo. Só que aí foi cruzando. Até falou que era para cruzar e eles começaram a cruzar. Aí misturou as peles. Por isso que o Brasil hoje tem negro, tem branco, tem gás, tem todo tipo, pessoa de toda cor. Só que agora a questão não está presa à cor da pele mais. Tanto que o Emmanuel Macron tem tudo para ser o anticristo, a besta, ele é o quê? Ele é negro ou ele é branco? Ele é branco, clarinho. Papa Francisco tem tudo para ser o falso profeta, que vai ser jogado dentro do lago de fogo também. O anticristo é chamado filho da perdição, é o filho do diabo. Mas ele é da pele escura ou da pele branca, o anticristo? Tudo indica que é Emmanuel Macron, da pele clarinha. Só estou mostrando para os irmãos que hoje não está relacionado, a salvação não está relacionada com a cor da pessoa. Está relacionada agora com a alma e o espírito da pessoa. Então, um ímpio, ele pode nascer de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra. O joio, ele pode nascer de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra. É tanto que está aí o anticristo, o antimachia, aí tudo indica que é Emmanuel Macron, o falso profeta. O Papa Francisco mostrando que eles são claros, branquinhos. No entanto, são ímpios. Só estou mostrando para os irmãos a linhagem para a gente entender. Agora, por que eu estou falando isso? Vou chegar aqui, vocês vão entender. Olha aqui, ó. Gênesis... Não, Salmos 105, versículo 26 e 27. Enviou Moisés, seu servo, e a Arão, a quem escolhera. Fizera contra eles
os sinais de que falara, prodígios na terra de Cã. Está falando aqui, ó, fizeram contra eles os sinais de que falaram, prodígios na terra de Cã. Qual que é a terra de Cã? Onde Moisés fez sinais? No Egito. Então, onde estava a terra de Cã? No Egito. E o pessoal do Egito? Qual era a cor da pele deles? Negra. Só estou mostrando para os irmãos que a linhagem de Cã, que veio de Noema, e Noema, que veio de Noé, era da pele escura. Aí, aonde estava? No Egito. Foi para o Egito, foi para a África, foi esparramando. Aí você chega... Não vou ler todas as passagens, não, porque senão vai ser muitos versículos. Mas deixa eu só pegar um aqui. Ó. Isaías, deixa eu ver aqui. Isaías 45. Olha o que está escrito aqui. Isaías 45. Vou trazer a resposta para aqueles que querem saber de onde veio os nefilins gigantes. A serpente ela era alta. Olha aqui, ó, 45, versículo 14. Assim dizia algo, os produtos do Egito e as riquezas de Cush. Cush era filho de Cã. Cush significa negro, da pele escura. Bem, como sabemos, homens de grande estatura. Tá vendo aí? Homens de grande estatura. Os filhos de Cush, os egípcios. Os egípcios eram homens de grande estatura. Os nefilins, lá no capítulo 6 de Gênesis. Homens altos. Por quê? Porque nasceu de anjo e mulher? Não, porque nasceu da serpente com Eva. Então, agora está explicado. Por que nascem pessoas com a pele negra e nascem pessoas com a pele clara? Caim era negro, moreno escuro, queimado de sol. Por isso que Cã significa queimado de sol e Cush significa negro. Então, nem um teólogo, nem um pastor, nem vai quer falar, não, você está com racismo. Não é racismo, não, porque a salvação não depende da cor da pele hoje mais. A cor da pele para o eterno aqui não influencia mais nada. Né? Tanto que são pessoas salvas na Índia, na China, na África, onde o eterno vai salvar pessoas de todas as partes, várias cores, várias raças, várias nações. Não existe. Por isso, no Apocalipse fala, 144 mil são de todas as tribos da terra, de todas as nações. Ele vai pegar pessoas de todas as nações, vai vir de todos os lugares do mundo. Mas só estou mostrando para os irmãos o porquê da cor da pele negra e até onde foi a linhagem. Ela passou pela arca e foi dando sequência. Então, aqui, ó, capítulo 18. Capítulo 18 de Isaías. 18, versículo 1. Ai da terra dos grilos alados, situados além dos rios de Cush. Está vendo aí? Que envia mensageiros pelo mar, em barcos de papiro sobre as águas, e de mensageiros velozes a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada. Olha, agora ele falou a cor da pele agora, tá vendo? E de mensageiro veloz a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, pele escura. Eram os egípcios, descendentes de Cã, de Cush. Cush significa negro, pele escura. Gênesis 10, versículo 6. Cush é filho de Cã. Depois, se a pessoa quiser verificar lá, Gênesis 10, versículo 6, fala Cush, filho de Cã. E Cã, filho de Noema. Está entendendo? Então, até aqui, eu creio que os irmãos entenderam com clareza. Agora eu vou só repetindo. Salvação não depende mais da cor da pele. Porque pode vir um espírito de um justo dentro de uma pele escura ou dentro de uma pele clara. E pode vir um ímpio dentro de uma pele escura ou dentro de uma pele clara. Tanto que tem pessoa da pele clara que vai para o lago de fogo e vai para a glória. E tem pessoas da pele escura que vai para o lago de fogo e vai para a glória também. Não está mais na pele, porque misturou. Foi um cruzando com o outro e virou essa mistura toda. Agora eu quero mostrar que existe a diferença dessas duas palavras aqui, ó. Eu já falei uma vez, está aqui, ó. Você só consegue ver isso na Bíblia Jerusalém. Ela arrebenta, mostrando as duas linhagens. A linhagem da serpente e a linhagem de Adão. Ela arrebenta, porque
A Bíblia de Jerusalém, quando quer falar de Adão, ela escreve assim, a Bíblia de Jerusalém, no hebraico. A Bíblia de Jerusalém ela é traduzida direto do hebraico. E aí a Bíblia de Jerusalém pega esse nome aqui e põe Adão. A outra põe, a Almeida põe homem, como se Adão fosse homem. Aí ela não faz a diferença. Mas a Jerusalém não faz essa diferença para nós. No hebraico, o homem se escreve assim. Adão se escreve assim. Agora eu vou ler aqui. Salmos 57, 5. Deito-me em meio a leões que devoram os filhos de Adão. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Nas outras traduções vai dar assim, ó. Deito-me em meio a leões que devoram os filhos dos homens. Não é filho dos homens, é filhos de Adão. Quem é que devora os filhos de Adão? Os filhos dos homens, os ímpios, os filhos da serpente, os filhos de Satanás. É eles que devoram os filhos de Adão. Os filhos de Adão sempre foi perseguido pelos filhos da serpente. Por isso que Caim matou Abel. Aqui quem está falando é Davi. Davi falou assim, ó, eu deito no meio dos ímpios, eu deito no meio dos filhos da serpente. Aí as pessoas falam assim, por que Davi matava os ímpios e tinha prazer em matar os ímpios? Porque Davi, ele já entendia que o Eterno, e naquela época era a época da lei, então o Eterno falava, é para vocês extirpar os ímpios da face da terra. O Eterno mandava matar. Então, Davi entrava assim, ele entrava dizimando, matava até criança. Você pensou, mas por que Davi matava até criancinha? Porque aquilo ali é criancinha pequenininho. Mas ia virar cobra purinha, serpente purinha. Então, só o Eterno é que sabe quem é joio e quem é trigo. Mas quando ele mandava matar, aí Davi chegava e matava. Porque com certeza ali não tinha nenhum que prestava. O Eterno mandou matar porque não tinha nenhum que prestava. Então, o que acontece? Aqui ele fala com clareza, ele faz uma separação. Deito-me em meio a leões que devoram os filhos de Adão. Para ficar mais claro, capítulo 62, olha o que ele diz. 62, Salmo 62, versículo 10. Somente um sopro são os filhos de Adão. Isso na Bíblia de Jerusalém. Somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira, os filhos do homem, os filhos dos homens. Aí agora vem a outra parte. Se subissem na balança, juntos seriam menos que um sopro. Juntos por quê? Porque tem dois tipos de pessoas aqui. Tem dois tipos de pessoas aqui. Esses dois tipos de pessoas, quando sobem na balança, os dois é menos que nada. Porém, são dois tipos de pessoas aqui. Um filho de Adão e o outro filho da serpente, só que é chamado filho dos homens. O Eterno não quis colocar com clareza, porque isso aqui é revelação. Tem que buscar do Eterno para conseguir ver isso aqui. Só que quando você pega a Bíblia de Jerusalém e lê, olha o que está falando. Somente um sopro são os filhos de Adão. Apenas mentira, os filhos dos homens. Se subissem na balança, juntos, estou falando de dois, tem que ter mais de um aqui. Dois juntos seriam menos de um sopro. Os dois juntos, os filhos de Adão e os filhos dos homens. Os filhos de Adão e os filhos da serpente. Se os dois subirem em cima da balança, os dois é menos que nada. O texto quer dizer. Eu estou mostrando que tem duas linhagens em cima da terra. Tem os filhos do diabo e os filhos do Criador. Os filhos da serpente com Eva e os filhos de Eva com Adão. Então, quem vai ser salvo é os que nasceu de Adão com Eva. Porque é um plano do Eterno. O Eterno não queria ter só Adão e Eva. Ele queria ter Adão, Eva e mais uma porrada de gente, que são os seus filhos. Então, o Eterno não quer só Ialcha, quer Ialcha e mais uma porção de filhos. Então, Adão é o primeiro homem criado pelo Eterno. Então, existe o primeiro Adão e o último Adão. Quem é o último Adão?
O último Adão é Yaush. Quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão é aquele que casou lá com Eva, lá, que teve Abel, depois Sete. Eva abandonou o primeiro Adão e foi dar ouvido à serpente, foi dar ouvido a outro. A igreja abandonou o último Adão. Tá vendo? Tá tudo ligado. Eva não abandonou o primeiro Adão e não foi dar ouvido a outro. A igreja não abandonou o último Adão, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ela não abandonou o último Adão e não foi dar ouvido a outro que Constantino criou. Eva caiu em adultério com outro, perdeu a virgindade com outro. A igreja pura, que o apóstolo Paulo está querendo, formando ela ali no início, ali, ela caiu no concílio de Nicéia, abandonou o último Adão, Yahshua Mashiach, e foi dar ouvido a outro. Então, ela caiu em adultério quando Constantino enganou ela. Aí hoje, através da igreja de Filadélfia, o Eterno está preparando uma igreja virgem para casar com seu filho, Yahshua. Por isso que quando ele aparece na igreja de Filadélfia, ele já aparece falando: eu sou o verdadeiro, o verdadeiro. Eu não sou o falso. Eu não sou falso. Porque pelo Eterno, ele preservou uma linhagem. Deus lá de Gênesis. Adão gerou Abel. Caim matou Abel. Aí o Satanás virou e falou assim: agora acabou. Até acabou não. Adão vai gerar outro. Aí Adão com Eva teve relação, nasceu Sete. Aí a Escritura vira e fala que nasceu um, a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Adão era Sete. Caim não tinha imagem e semelhança de Adão. Caim tinha imagem e semelhança da serpente. Aí nasceu Sete. Sete gerou a Enos. E Enos foi gerando até chegar em Noé. Noé gerou a Shem, de onde veio Yahshua. A palavra Shem, no hebraico, significa nome, o portador do nome. Por quê? Porque Yahshua tem o nome que salva. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual importa que estejamos salvos. Yahshua. Yahshua veio de Shem. Shem. Shem vem de Noé. Shem significa o nome, o portador do nome. Então, Yahshua é aquele que leva o nome. Olha lá a descendência de Yahshua lá no livro de Lucas, vocês vão ver lá. Yahshua vai voltando, a descendência de Lucas vai voltando, até que chega lá em Noé. Quando chega em Noé, fala, Noé gerou a Shem. Shem significa o nome, aquele é o portador do nome. De Shem veio Yahshua, a descendência, criou uma linhagem, então lá atrás assim, veio assim, purinha, não podia misturar o Eterno, por isso que o Eterno separou os Yaldins. Falou, não mistura não, não mistura não, não mistura não, vai assim até que nascer meu menino lá. Aí depois que nasceu Yahshua, os judeus, os Yaldins, esparramou para o mundo inteiro aí, ó, e foi procriando, e fez essa mistura. Lá no Brasil, a gente fala que está cheio de Yaldins aqui, então misturou tudo. Mas até Yahshua nascer, foi preservado uma linhagem ali. Ó. Isso era rigoroso. O Eterno falou, não é para misturar. Quando Abraão tentou misturar Ismael, o Eterno foi lá e falou com Abraão, não é de você com a escrava, que é da descendência de Caim, que eu vou trazer minha descendência, não. É de você com Sara, sua mulher. Eu já estou velho, então, mas a promessa é você e Sara. Aí nasceu Isaac. Aí, ó, que nasceu Isaac, Abraão permitiu Eliezer buscar qualquer um para o filho dele. Falou, não, você vai buscar um Ialdim lá longe, porque não é para misturar. Aí de Isaac foi vindo até chegar em Yahshua. Tanto Maria quanto José vieram da descendência de Davi. Todos dois vieram da descendência de Davi, da linhagem de Davi. Porque essa linhagem ela teve que ser preservada. É tanto que hoje tem os Illuminatis, tem a nova ordem mundial, que preserva o sangue deles. Eles têm consciência plena que eles são filhos da serpente. Eles não querem nem mistura, que o pessoal lá da Europa, ali, ó, aquela rainha da Inglaterra, que tudo ali é serpente do sangue puro. Eles não querem nem misturar, eles já sabem.
aquele pessoal dos Illuminati, da Nova Ordem Mundial, eles têm o sangue purinho da serpente, não quer nem que mistura. Então, existe a descendência da serpente e existe a descendência de Eva com Adão. Existem os predestinados para ser salvos e aqueles que estão predestinados para ir para o lago de fogo. E aí você pode pregar até espumar a boca e mostrar a Bíblia toda para ele. Se ele não aceitou, pode ter certeza, morreu sem aceitar, você pode ter certeza que é filho da serpente, é filho de Satanás. E Alcha falou assim, ó, o homem saiu a semear boa semente no campo. E veio o maligno e semeou o joio. Aí depois os discípulos, interpreta para nós. Ele virou e falou assim, o homem que semeou a boa semente no campo é o filho do Criador, o filho do homem. Sou eu. Semeei o trigo. O campo é o mundo. A boa semente é o trigo. O joio é os ímpios. Quem semeou? Satanás. Quando é que ele fez isso? Quando ele introduziu o seu filho dentro do útero de Eva. Aí ele trouxe a sua linhagem para cima da terra. E aí a sua linhagem persegue a linhagem boa. Por isso que Davi falou, eu deito-me no meio dos ímpios. Por isso que existe diferença entre ímpio e pecador. E as pessoas não conseguem separar. Por isso que muitas traduções cometem erro e diz que Alcha morreu por nós quando nós ainda era ímpios. Essa tradução está totalmente fora. E Alcha morreu por nós quando nós ainda era pecadores. Ímpio não. Ímpio já nasce ímpio. Vou ler aqui agora. Deixa eu ler aqui. Salmos. Olha o que diz aqui. Quer ver? Aqui, ó. O texto vai falar como é que é a boca deles. Salmo 58. Você vai ver que o ímpio, mas a serpente está ligadinho. Aqui, ó. Salmos 58. É verdade. Não, deixa eu pegar aqui. Ó, 58:4. Os ímpios se desviaram desde o seio materno. Desde o ventre já falam mentiras. Mas como é que pode falar mentira desde o ventre? Como é que ele já pode desviar desde o ventre da mãe dele? Ele já está desviado. Como é que uma criancinha, desde o ventre da mãe dela, já está desviada? Como é que ela já está desviada? Você nem nasceu ainda. Hã? É porque é filho do diabo. Já está lá dentro do ventre. Dentro do ventre já é filho da serpente. Olha agora. Ó, os ímpios, é ímpio. Os ímpios se desviaram desde o seio materno, desde o ventre já falam mentira. Tem veneno como veneno de serpentes. Quem é que tem veneno? Não é serpente? Não é serpente que tem veneno? Tá vendo? Eles têm veneno como veneno de serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais hábil em praticar encantamentos. Quando vai pregar para eles, ele chega e tampa o ouvido. Fala, não quero ouvir não, não quero ouvir não. Por quê? Porque não tem salvação para eles. Caim, o Eterno falou, não aceita a oferta dele, não. Não é só porque ele não ofereceu da maneira correta, não. É porque ali já estava todo desconcertado. Já não adiantava, não tem jeito para o ímpio. Já nasceu, igual está no livro de Provérbios, nasceu para o dia da desgraça. E já nasceu para ir para o lago de fogo. Ninguém vai mudar isso aí. É vasos destinados para ira. O que é destinado? Já está destinado. Já está traçado o destino dele. Ninguém pode mudar isso aí. Foi o Eterno que falou, não, já nasceu para ir para o lago de fogo. O outro já nasceu para ir para a glória. Por isso que fala, aos que ele predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Primeiro ele predestinou, falou, meus filhos vão nascer de Adão com Eva. E aí eu vou chamar eles um dia. Vai estar lá pecando, eu vou chamar eles. Quando eu chamar eles, através do Evangelho e das Boas Novas, eu vou justificar eles.
Quando eu justificar eles, eu vou glorificá-los, vou dar para eles um corpo de glória. Então, Yahshua não morreu para todos. No livro de Isaías 53, na Bíblia de Jerusalém, fala: ele morreu por muitos e levou o pecado de muitos. O texto não diz: Yahshua levou o pecado de todos. Yahshua morreu para todos, igual os pastores ensinam. Não. Ele morreu para muitos, levou o pecado de muitos. Quem são os muitos? Filho de Adão com Eva. Quando você chega no livro de Provérbios, fala: ele amou a igreja e se entregou por ela. Ele amou o mundo, igual está no livro de João. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que crê, não é todo aquele que crê, não. É todo aquele que o Eterno colocar a fé no coração dele. Paulo disse assim: a salvação não é pela boa conduta, é pela fé. E a fé não vem de vós, é um dom do Criador, para que ninguém se glorie. Então você foi salvo para andar em boas obras, para andar em boa conduta. Você não anda em boa conduta para ser salvo, não. O cristianismo, os pastores, ensina que para você ser salvo, você tem que andar em boa conduta. Você tem que fazer boas obras. Boas obras quer dizer, sim, praticar as coisas corretas do Criador. Não beber, não fumar, não prostituir, não fazer nada de errado. Aí você vai ser salvo, você está andando em boa conduta. Provérbios capítulo 1, versículo 8. A tradução mais correta fala: nós fomos salvos para andar em boa conduta. Nós não andamos em boa conduta para ser salvo, não. Primeiro ele te salva. Aí fala: você agora, eu te salvei para você andar em boa conduta, para você andar certinho na minha presença, como um filho obediente. Aí o cristianismo não, o cristianismo mudou. Você vai andar em boa conduta, em boa obra, para você ser salvo. Aí eu posso falar: não, aí você pode se vangloriar. Você pode dizer: eu sou salvo porque eu não bebo, porque eu não prostituo, porque eu não fumo, porque eu não faço isso, não faço nada de errado. Então eu mereço ser salvo. Aí você está se vangloriando. O apóstolo Paulo falou: não, você é salvo para andar em boa conduta. E se eu não quiser, Ramos, andar em boa conduta? Trevas exteriores para você, porque você é um filho desobediente. E aí os filhos desobedientes, a Escritura diz que o Eterno vai discipliná-los, vai corrigi-los, disciplinar. E aí a Escritura diz que aqueles filhos que o Eterno não corrige é porque não é filho, é bastardo. E os bastardos não vão herdar o reino e nem vai ganhar salvação, porque é bastardo. É uma mistura. Então, esse negócio de misturar, o cristianismo fez isso. Misturou a verdade com a mentira, que foi o que a serpente fez com Eva. Misturou as palavras do Eterno na palavra dela. Aí criou ali na cabeça de Eva um evangelho misturado. Pegou as palavras da serpente com as palavras do Criador e misturou. O que o Vaticano fez? Através do Papa, lá na boca da serpente, que nós viu a foto aí, o que o Vaticano fez? Através dos cardeais, dos bispos. Misturou a palavra do Eterno com o fermento, com a mentira. E aí produz o quê? Não produz um crente genuíno. Produz um crente híbrido. Caim era um híbrido, mistura da serpente com Eva. E aí era o quê? Um filho bastardo lá fora. Então, tem que nascer como? Tem que nascer da pura semente, da semente verdadeira, do evangelho verdadeiro. Por isso que o apóstolo Pedro, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele fala: nós devemos nascer de uma semente genuína, pura. Pura. O que é isso? Um evangelho puro, sem corrupção, com o nome verdadeiro, buscando Yahshua, o Mashiach. Esse é o verdadeiro Yahshua, nome hebraico, veio lá da terra de Israel. Não é Jesus do Vaticano, não, Deus Sol, não, pagão, não, não é o pagão, não. Não é o da Igreja Católica, não. É o que os apóstolos pregou. Esse nome, Yahshua, o nome do Eterno. Yah, Trindade, não existe. Yah é um, não é três, não. Tira esse evangelho, isso é fermento. Quarto evangelho, joga fora, porque ele está te apresentando um Mashiach, que é um Deus encarnado. Quarto evangelho fala:
a quem buscais? A Yahshua, que é o todos por terra, um Deus homem encarnado, poderoso na terra, filho de Zeus. Não, Yahshua era homem, sujeito às mesmas fraquezas, passou por várias tentações, passou por vários sofrimentos, buscou o eterno em oração para poder conseguir vencer as batalhas. Não é o Jesus da Igreja Católica que virou e falou, não, para isso eu nasci e vim ao mundo, eu sou o rei, para isso eu nasci. Um Deus homem encarnado. Tem nada a ver com o que nós pregamos hoje. Então, o evangelho que nós pregamos hoje é totalmente diferente da Igreja Católica e do sistema das denominações. Como é que eu vou voltar para o sistema? Se eu voltar para o sistema, significa que eu não vi nada da verdade do eterno. Nós estamos fora disso aí. Por isso que eu estou falando, esse negócio de misturar lei com graça, então vocês vão ficar querendo misturar lei com graça. Isso é pregar um outro evangelho. O apóstolo Paulo falou que quem quiser pregar a lei está pregando um outro evangelho. Quem está pregando outro evangelho seja amaldiçoado. Ainda que descer um anjo do céu e pregar um Yahshua diferente, um espírito diferente, um evangelho diferente, seja amaldiçoado. Nós não recebemos um espírito diferente, não. Um espírito que vem da Trindade, isso é maligno. Nós recebemos um espírito que vem de Yahweh através de Yahshua. Esse é o Espírito verdadeiro, o Espírito Santo, Santo Espírito. Não tem nada a ver. Nós não recebemos Jesus, não, é um não pagão. Isso tudo já caiu por terra. Então, nós estamos dentro de um evangelho verdadeiro, buscando a palavra verdadeira para entender. Por isso que essa mensagem aqui, ó, mostrando a semente da serpente, mostrando da onde surgiu a cor da pele, é muito esclarecedor. Você consegue ver. Por quê? Porque as pessoas não vão lá buscar. O que significa Cã? Cã significa queimado do sol. O que significa Cush? Cush significa negro. Cã vem de quem? Noema. Noema vem de quem? Caim. Então agora está explicado por que tem pele negra e pele clara. Mas influencia na salvação? Não. Hoje não, porque se misturou. Então o próprio Eterno mostra que a salvação agora, por isso que Yahshua falou, não vai lá e arranca agora não. No ranco, eles queriam ir lá arrancar o joio. Deixa nós ir lá e arrancar o joio. Eu falei, não, deixa para colheita. Deixa para colheita. Porque o joio parece demais com o trigo. Mas na colheita, eu sei quem é quem. Eu sei quem é ímpio e quem é justo. Eu sei quem é realmente o filho do Criador e quem é o filho do diabo. Eu sei quem é o filho da serpente e quem é o filho de Adão. Eu sei. Vocês não tentam arrancar agora, não, porque vocês acabam arrancando o trigo achando que é o joio. Deixa quietinho, que na época da colheita eu vou pegar o trigo e pôr no meu celeiro. Vou pegar o joio e vou jogar no lago de fogo. Ok, irmãos? Então é isso aí.